Que a paz de Jesus esteja com todos. Queridos amigos, olha nós novamente aqui, né? Juntinhos para darmos continuidade ao capítulo terceiro do nosso livro Amor, Imbatível Amor. O capítulo terceiro que nós comentamos, o título do capítulo, Fugas e Realidade, no encontro passado, na quinta-feira passada, ele tem quatro temas, né, que a Joana dividiu, a Joana de Ângeles, nesses quatro subtemas, dentro de fugas e realidade. Vocês aprenderam bastante, né, no encontro da quinta-feira, ouviram atentamente, observaram como ela começou a fazer o traçamento desse estudo de fugas e realidade. E hoje ela vem apresentar aqui para o Grupo Espírita Casa de Guará, para os simpatizantes, para os frequentadores de outros grupos espíritas, né? Para aqueles que estão ainda buscando uma crença numa realidade interestelar, vamos falar assim, aqueles que estão procurando um fundamento lógico, discernido, para a questão da morte e do morrer. E nós estamos caminhando junto com a nossa irmã Joana de Ângeles, né, fazendo esse trabalho pequeno, simples, né, de mergulharmos nos conceitos que ela nos traz e da explicação desses conceitos para a nossa vida prática. Hoje, então, nós vamos estudar juntos o subtema hedonismo. Mas eu quero deixar agora no início o hedonismo, ele estudado, né, em duas vertentes. Há uma vertente clássica, psicológica, e uma vertente que ela faz imbuída dos valores da ética, né? Que é uma vertente moderna. A vertente moderna, ela é trabalhada dentro dos valores da ética, né? Que vai incluir a minha felicidade e a felicidade do próximo. E a vertente, né, primeira, psicológica, é considerada uma vertente antiga. Então, nós vamos ver o hedonismo nos primórdios da filosofia e como é que esse conceito evoluiu até os dias de hoje, para observarmos as causas profundas de nossos desejos, porque é o desejo que vai trazer essa conduta eleita hedonista para as nossas vidas. Então, nós vamos prestar bastante atenção para observarmos em quais dessas duas condutas que representam a evolução do conceito, né, da psicológica antiga para a ética moderna, nós estamos incluídos. Como é que a gente faz isso? Observando as nossas escolhas. É muito simples. O que nós queremos compensar, o que é que nos traz satisfação? O que é que nos traz a dita e tal felicidade? Como a entendemos, né? Nesse conceito antigo de felicidade. Então, a felicidade como escolha egóica de estar o homem no mundo, pensando em si como destaque, né? Essa necessidade do destaque, essa necessidade de poder, essa necessidade de dinheiro para se sentir satisfeito, né? Para se sentir feliz no modelo hedonista. Então, a gente vai fazer logo de início aqui uma observação bem simples para a gente aprender. Se existe o hedonismo nessas duas vertentes, especialmente na clássica, na antiga, qual seria o antídoto para esse hedonismo? A Joana vai dizer quase no fim do texto que o antídoto é o altruísmo. Então, é pensar, né, nessa necessidade de poder, de felicidade, que atinja todas as pessoas, a começar pelo seu núcleo pessoal, né? E vai estendendo o conceito de prazer,
né, nesse caminho, primeiro a família, primeiro eu, né? Depois estendido à família, depois estendido aos vizinhos, estendido ao núcleo do trabalho, estendido aos núcleos sociais ou religiosos que nós frequentamos, estendidos, enfim, até a humanidade inteira, porque afinal de contas, nós também somos um grãozinho de areia dessa humanidade que está aqui no planeta Terra. E a Joana nos faz o alerta, a gente precisa compreender o nosso estado psicológico. Esse grãozinho de areia, qual é o estado psicológico dele? É um estado psicológico de adoecimento? Ou ele já superou esse estado de adoecimento, né? Já caminhou para esses processos de conduta ética, que é o estado mais moderno em relação ao hedonismo? Olha, várias interrogações a gente pode fazer a partir desse texto. Então, vocês já aprenderam que o antídoto para o hedonismo é o altruísmo. Olha que bacana, né? Então, nós temos duas vertentes aí para caminhar. Se eu sou ainda hedonista no modelo antigo de adoecimento psicológico, que é isso, né? Que é a vertente filosófica da centralidade do prazer na própria pessoa, né? Ou eu já estou avançando em minhas concepções, e aí ela fala da evolução do conceito, né? Que, do antigo para o moderno, para incluir os outros, todos os outros, dentro dessa minha necessidade de felicidade e de prazer, sobretudo do prazer, né? Saindo de poder, dinheiro e destaque. Então a Joana vai dizer o seguinte, que a tendência do ser humano é buscar situações ou escolhas que lhe deem imediato prazer. Então, é aquilo que me agrada de imediato. Então, eu vou e digo. E que essa questão da escolha, do agradar de imediato, a Joana explica que isso é um atavismo remanescente da posse, né? Ela não está falando aqui em posse em relação à propriedade, mas a posse em relação a qualquer coisa. Quando eu digo isto é meu, me pertence, meu, e eu não quero nem dar, nem doar, nem partir, nem compartilhar com ninguém, porque é meu, é posse aí nesse sentido, e no sentido de que ao escolher que isso é meu, né, que representa uma posse, como diz a Joana, eu estou externando também a dominação por uma espécie. Então, se eu pertenço à espécie humana e eu digo isto é meu, né, eu quero isto, eu quero minha satisfação imediata, então eu vou querer estar nesse lugar de poder dominar os outros. Olha que coisa que a Joana diz. Se eu quero estar num lugar de poder dominar os outros e fazer com que os outros me reverenciem e fazer com que os outros reconheçam o valor que eu me autodetermino, não é que eu tenha, né? É uma autodeterminação. Eu acho que eu preciso e mereço, né? Assim que a gente diz, eu mereço ser reconhecido, reconhecida por tudo que eu fiz. A Joana disse que isso é uma autodeterminação egóica, né? Porque se você realizou alguma coisa, outras pessoas realizaram. Se foi por benefício de alguém ou da empresa que eu trabalho, seja lá onde for, né? Então ela diz que o desejo primário aí seria o de ter todas as outras pessoas aos meus pés para me servirem de forma servil, né? E que isso proporciona um gozo. E que gozo é esse? Ela diz que este gozo é um gozo de falsa superioridade. Por que é falsa? Né? Quando eu vejo que todos me servem, porque eu estou imbuída
né, desse hedonismo psicológico, né, adoentado, adoecido, e eu vendo todos me servirem. O que que acontece? Essa falsa superioridade, ela é falsa, porque um dia eu serei desmascarada, ou nós seremos desmascarados, porque ninguém aqui no planeta Terra conseguiu até hoje levar uma situação de colocar as pessoas na servidão sua, né, individual ou do grupo em que você está, por um tempo grande. Nem Gengis Khan conseguiu essa proeza, né, que foi o líder ditador mais sanguinário que o planeta Terra já teve. Então, se vocês não conhecem Gengis Khan, vai dar uma pesquisadinha lá no Google, né? Para a gente ver as atrocidades que esse rapaz cometeu. Então, completamente fora de si. E numa referência a ele, nós vamos ter um livro do Manuel Filomeno de Miranda, quando nos anos 60, né, o submundo inferior, né, irmãos nossos em estados de erraticidade muito virulenta, muito violenta, eles querem um líder para definir o futuro da humanidade a partir dos anos 60. E eles escolhem o líder de maior ferocidade que o planeta Terra já teve, porque aqui esteve encarnado. Então, tá aí, né, uma sugestão para quem quiser ler esse livro do Manuel Filomeno de Miranda, que os meninos da biblioteca sabem tudo. Inclusive, eles sabem que livro é esse. Eu vou deixar para vocês irem lá pesquisar com eles, tá bom? Então, vamos ver aqui. A Joana diz que esse sentimento de falsa superioridade é um sentimento que ele é, digamos assim, ele tem uma causa, né? A causa que ela vai dar é a questão da libido, que é essa energia, né? A libido é uma energia que muita gente, numa falsa interpretação freudiana, vai colocar essa libido totalmente certificada pela sexualidade. E aí a gente faz essa diferença entre sexo e sexualidade. Sexo é gênero, é ato sexual. Sexualidade é a predominância da libido nas fontes da mente. Vocês entenderam? Que nós podemos cultuar em conformidade com nossas encarnações. E que na maioria das vezes, 99,99%, nós terminamos utilizando essa energia para caminhar caminhos na área da sexualidade adoecida, patológica, porque imprimimos uma tendência enquanto espírito imortal, certo? Não vamos entrar em muita profundidade por aí, senão a gente vai fugir do nosso hedonismo. Então a Joana vai dizer o seguinte, que esse desejo, ele pode ter uma natureza lasciva, ela cuida de esclarecer logo, que está fortemente vinculada ao sexo, como acabamos de falar, ela atormenta, e esse é um tormento violento, porque ele vai dar causa ao surgimento de patologias variadas. E essas patologias variadas podem chegar até a cisão completa da pessoa, né? As pessoas vivem cindidas, muitas querendo esconder a sua vida lasciva, né? Tudo que vê, tudo que pensa está ligada a essa natureza lasciva, né? Essa vinculação ao sexo, né? E aí começa um processo de neurose que vai descambar para uma neurose obsessiva, uma ansiedade patológica, e aí são os inúmeros adoecimentos dos quais nós somos portadores. A Joana vai dizer o seguinte, que não só essa questão, essa é uma causa, né, o desejo de natureza lasciva, mas que existe uma outra causa,
que são as frustrações interiores. Né? A gente se sente frustrado quando nós desejamos muito algo e não conseguimos. Então, é uma frustração. E nós precisamos aprender no dia a dia por que nós nos sentimos frustrados. Né? Quando dizemos sentimos, estamos falando de sentimento, diante de uma realidade tal ou tal, né? Um objetivo que não conseguimos alcançar, aí nós sentimos esse sentimento de frustração interior que vão provocando alterações de nossa conduta. Então, nós estamos aqui na segunda causa. O primeiro, o desejo de natureza lasciva. E o segundo, as frustrações interiores. Imagine se a pessoa ter os dois. Vocês me perguntaram, pode ter os dois? Sim, e muitas vezes um vem acompanhado do outro, né? Então, quando combinamos essas duas causas, né, as frustrações interiores, mais o desejo de natureza lasciva, aí essa alteração de conduta, elas vão encaminhando a gente para um desejo de poder. Que desejo de poder é esse? Porque nós queremos compensar as frustrações, né, e o desejo não atendido de conduta lasciva. A Joana diz o seguinte, que a gente vai conduzindo nossa vida para o desejo de poder, o desejo da glória e a conquista moedada de valores. Então, nós vamos ter aí poder, dinheiro e destaque. A gente quer as três coisas, aí vai conduzindo a vida por aí. Todos os ditadores são portadores dessas duas causas. E todos eles encaminham as suas condutas para essas três questões: poder, dinheiro e destaque. E as três vêm juntas, que são três poderosas energias que nos destroem e nos afastam de uma conduta ética saudável, né? Nos afastam dos ensinamentos de Jesus e vão criar dependências e consequências psicologicamente desastrosas, patologicamente desenvolvidas, né? E que é possível você observar entre o normal e o patológico, essa conduta aqui foi patológica, né? A gente tem um autor, Canguilhem, que ele trabalha muito bem sobre o normal e o patológico, e o Foucault também trabalha muito bem sobre as duas coisas, mas aí o Foucault, para vocês estudarem, vocês têm que começar com a hermenêutica do sujeito. Esse livro é que nos dá uma abertura de compreensão, né, da natureza do sujeito visto por Foucault. E aí depois a gente vai estudar outros livros dele. Então, é uma pista para quem tem o desejo de apreender, né, os conceitos e ensinamentos de Michel Foucault. Mas voltando para cá, a Joana disse que essa aquisição de poder, dinheiro e destaque é uma ilusão. Uma ilusão. Porque quando a pessoa vai perdendo esse poder, o dinheiro não supre o poder. E quando ela vai saindo da cena dos destaques, ela volta mais violenta quando retorna ao cenário dos destaques. Ela volta mais violenta. Olha que coisa, é como se houvesse dentro dela um sentimento de vingança profunda por aquelas situações que lhe tiraram do destaque, que representava uma compensação para suas frustrações e para seus desejos de natureza lasciva. Então, tirou o brinquedo. Tirou o brinquedo e aí é uma coisa, né? Aí a Joana vai dizendo o seguinte, o hedonista, ela é muito tranquila nisso aí. Ela diz que o hedonista só vê a si mesmo. Tudo que ela quer é para ela. Então, eles têm um desejo de posse
egótico muito grande. Tudo é ego no mundo. Vocês entenderam? Ego no mundo. O que é que ego no mundo faz? Tudo é meu, eu quero. E não divido com ninguém, nem com a mãe. Não divide. É dele, é meu, é seu. Que coisa. A Joana disse que o hedonismo tem esse traço, né, de no interior mesmo da pessoa, fazendo uma leitura de como eu sou, do que eu quero. Ela diz que essa busca hedonista, ela é impositiva, ela é muitas vezes tem traços de inconsciência e muito que para nós espíritas reencarnacionistas nós vamos buscar em outras experiências de vidas que tivemos no passado, cujas personalidades nós estruturamos, né, dentro desse hedonismo. Então, a personalidade que foi estruturada em muitas existências, né, e aí são muitas personalidades para uma individualidade, que é o espírito imortal. Ela foi estruturada dentro desse processo hedonista, né, que é o hedonista psicológico clássico. Não tem como ela chegar agora no século XXI e ela se comportar de forma diferente, porque ela não amealhou entre uma existência e outra, né, as orientações, os cursos, os conselhos que seus anjos guardiães proporcionaram. E aí, quando a gente mergulha em outra reencarnação, esses desejos, eles acompanham o espírito imortal e vão novamente estruturar outra personalidade baseada nos processos hedonistas. E assim em todas as situações, não é? É uma dificuldade, por isso que Jesus tem essa paciência infinita e sempre está nos propondo que tenhamos misericórdia e paciência para conosco mesmos e para com todos aqueles que caminham ao nosso lado. Que só a misericórdia e a paciência é capaz de fazer com que enfrentemos, né, a forma de estruturação de tantas personalidades diferentes. Então, o que é que ela está dizendo? Saia do lugar do julgamento, porque o julgamento lhe coloca no processo hedonista também. Quando a gente julga, a gente acha, né, que está avaliando uma personalidade pela aparência, pela forma como a gente avalia a forma de vestir, a forma de falar, a trajetória da pessoa. E aí nós vamos falindo em todos os julgamentos, porque a gente não conhece a estruturação da personalidade da pessoa, desde a época em que ela estava na barriga da mamãe. Então, desde o tempo fetal até o momento atual, nós não conhecemos essa estruturação psicológica, como foi feita. Então, nós desconhecemos toda uma história, né, que influenciou essa nova estruturação de personalidade. Então, a personalidade é para a existência e a individualidade é quem é o espírito imortal. Não é? Então, a gente vai olhar para a nossa estruturação de personalidade agora. Vamos olhar para os nossos conteúdos adoecidos. E aí nós vamos descobrindo um bocado de coisa, mas às vezes nem tudo a gente consegue uma explicação. Daí a gente busca um analista ou um terapeuta, né? Para a gente. Tá vendo aí o rapaz passando e vendendo as verduras e legumes. Então vamos comer menos carne, e é bovina, né? E vamos ingerir mais verduras e legumes. E a gente vai aproveitando aí, né, a história do hedonismo. A Joana diz o seguinte, que quando a gente consegue ir vencendo o hedonismo, a gente percebe que nossa conduta ela vai se modificando. Nós vamos encontrando um tempo, em nosso tempo, que nós vamos dedicar, né, para serviços de elevação interior.
A gente vai se dedicar mais ao estudo, a uma leitura que nos coloque mais em conexão com a espiritualidade. A gente vai encontrar um tempo em que nós vamos colaborar, né, no núcleo de carências, que podem ser materiais e psicológicas, né? Então, se nós temos uma formação na área da psicologia, da pedagogia, da psicopedagogia, a gente se coloca à disposição, né, para trabalhar, para ajudar, para colaborar, né, com aquele trabalho que escolhemos, para aquele tempo que nós dispusemos. Então, ela diz assim, nos mostra assim, que esses são serviços perenes que vão nos trazendo desse hedonismo patológico, né, egóico, para uma forma de hedonismo ético, em que você vai sentir satisfação, que é uma satisfação saudável, em ter escolhido horas do seu tempo, um dia, uma tarde, uma hora, meia hora, 2 horas, para se dedicar àquela tarefa que você escolheu. E aí, depois que você aprende a tarefa, você vai para o outro processo. Você aprendeu, você vai ensinar, né? No mesmo núcleo que você escolheu. Então, de aluno, você passa a professor. E assim vai criando esse ciclo do é dando que se recebe. Esse é um trabalho lindíssimo, que a Joana disse que esse prazer de ajudar nesse nível, né, muita gente ainda tem muita dificuldade, vai transformando o indivíduo em um ser progressista, idealista, diante de uma realidade que ele vai pensar assim: eu não posso resolver os problemas adoecidos do mundo, mas eu vou fazer como o passarinho no incêndio da floresta. A minha gota d'água vai aliviar algum problema de um irmão meu. Aí a Joana diz que nesse momento a gente está fazendo a grande transição do hedonismo patológico clássico para o hedonismo ético, né, em que nós estamos num processo progressista, idealista, de estender a mão, sem qualquer forma de fuga da nossa própria realidade. E aí nós vamos fazendo esse trabalho. Ela diz que é uma saída do ego, né, que está no processo hedonista patológico clássico, é essa fase experimental. E nós vimos, sim, né, nos núcleos religiosos, né, dos trabalhos que eles desenvolvem. Eu coloquei religiosos aqui porque abrange qualquer vertente, né, dos seguidores de Jesus, e que tem tantos trabalhos louváveis, né, de ajuda ao próximo, em que pessoas vão para a fase experimental, né? Elas vão aprender, elas vão colaborar. Mas tem gente que, ó, 2 semanas lá já desistiu. Não é isso que eu quero. Um mês lá já começou a enxergar os companheiros da fase experimental como pessoas aborrecidas, né? Elas não estão espiritualizadas. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando um pastor, um padre, os representantes das crenças todas. Então, ali realmente não é, por enquanto, o lugar daquela pessoa. Ela se afasta, porque ela está na fase da busca. A fase experimental é para a gente aprender a doar-se, aprender a dar o pouquinho que a gente já conseguiu amealhar. Então, a gente vai dividir, né? Assim que a gente ensina as crianças, vamos aprender a dividir os lanches, vamos aprender a dividir o lápis, a borracha, o coleguinha esqueceu, caiu, você pega seu estojo, você divide. O coleguinha não trouxe o lanche, você divide o seu lanche. É o mesmo ensinamento, não é? A gente ensina as crianças e muitas vezes nós sentimos a dificuldade em dividir, em fazer, em realizar, não é, aquele ensinamento de Francisco de Assis. É dando que se recebe. E a gente recebe em forma de oração, a gente recebe em forma de agradecimento, a gente recebe de tantas formas, né, que a gente não tem nem condições de avaliar, porque vem de caminhos tão indiretos
e tão valiosos para a nossa saúde psíquica, nossa saúde moral, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual, que é uma bênção na vida da gente. Então a Joana vai dizer o seguinte, que a busca do prazer é parte essencial dos desafios psicológicos existenciais. Desde que, entenderam? Olha o que ela coloca. Eu entendo, como ela diz, eu sei, eu reconheço que essa busca do prazer é parte essencial dos desafios psicológicos existenciais, desde que seja direcionada, ó, para aqueles que propõem libertação, conquista da paz e realização interior. Desde que, se essa busca do prazer, em sendo parte dos desafios psicológicos existenciais, ela não promove liberdade, ela não promove conquista da paz, ela não promove realização interior, ela é patológica. E aí a intensidade dessa patologia vai depender de cada estruturação de personalidade. Então eu digo para vocês, meus irmãos, que esta lição é profunda, porque ela nos permite, na forma que Joana de Ângeles avaliou, fazer um mergulho dentro de nós mesmos, para reconhecermos onde estão nossas sombras, né? Onde estão nossos entraves psicológicos? Onde nós estamos errando? Esse reconhecimento nos faz sair de um hedonismo patológico para o hedonismo ético. Então, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe nesse final de semana e nos dê essa grande possibilidade de aprendermos a refletir sobre esses grandes temas, para aprendermos a criar novos hábitos, né, de idealismo, novos hábitos mentais, novos hábitos experimentais, novos hábitos de realização pessoal e coletiva, né, de forma que a gente encontre essa paz interior, que a gente colabore com a liberdade e que a gente colabore também com a existência entre as pessoas. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos abençoe.